Boa noite a todas. Boa noite a todas e a todos. Obrigado pela presença nessa aula extraordinária de quarta-feira, porque quando nós fizemos essa aula, deu aquele blackout. Você vê que o negócio é tão importante que sobrecarregou a internet para assistir a palestra do Renato Zácaro. E aí derrubou tudo. Parou o Brasil, parou o mundo. E aí nós tivemos que adiar para hoje. Agradecer a paciência do Renato de poder também se dispor não só naquela segunda, como hoje, na quarta-feira. Vamos falar hoje marketing eleitoral e político aqui na Escola de Candidatos, com um companheiro nosso do partido, que é o Renato Zácaro, grande amigo, está ajudando bastante a construção do partido, tanto na capital como no Estado. Ele é jornalista, tem uma experiência grande em marketing político e também em estratégia, e tem atuado como consultor, estrategista-chefe, marqueteiro e assessor nessa área de política, candidaturas e marketing. Ele também tem uma coisa que a gente preza muito e gosta muito, ele é fundador do portal Disparada. Eu não confundi com aquele outro Disparada lá, não. Esse é o Disparada do Bem, viu, Renato? Não é verdade? Esse é o Disparada do Bem. E, atualmente, ele está exercendo a direção de projetos da Prefeitura Municipal do Guarujá. Por isso que ele está dizendo que ele está fazendo essas conversas aí lá da cidade do Guarujá, na casa da senhora mãe dele. Renato, essa turma aqui é muito interessante, você já deve ter assistido algum dia ou outro aí, alguma palestra, você sabe. Então, Luizinho, por favor, sobe aqui o PowerPoint dele aí, o PDF, sei lá, é PowerPoint deve ser, para que ele comece a abrir a explicação dele. Renato, com você, a ideia é você falar aí 50 minutos, 1 hora, e a partir daí você poder abrir perguntas para os companheiros, que vão fazer o seguinte: os companheiros vão escrever no chat para que possam fazer as perguntas. Luizinho, vamos lá. Pimba. Sem problema. Com você, meu querido, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Presidente, primeiro, assim, é muita honra ouvir isso do senhor, que é uma referência para todos nós que lutamos por um Brasil mais equânime, um país com soberania. E o senhor sabe que eu sou seu fã, isso não é daqui, eu falo isso desde o momento que conheci. Me emocionei a primeira vez que eu vi a foto atrás da sua sala, na Praça de Maio, aquela coisa maravilhosa que encanta todo mundo. E principalmente quem trabalha com política e com comunicação, porque e ver como um projeto solidificado de comunicação em uníssono com forças sindicais constroem coisas belas. Eu acho que é o desafio que a gente vai ter, e eu me proponho, do ato da minha humilde contribuição, poder ajudar um pouquinho. Então, vamos começar, gente. Isso é uma aula introdutória, na realidade, e eu não digo nem uma aula, é uma conversa introdutória, porque é um tema que é muito complexo e ele é muito mutável. A gente imagina que as eleições, o pessoal que já tem uma militância um pouco mais antiga, pode saber que as eleições antigamente eram feitas de outra forma, sobre outra perspectiva, onde as coisas eram mais locais, mais ligadas à estrutura física propriamente, né, a material impresso e outras coisas que hoje também têm a sua importância, mas são uma importância um pouco mais marginal, comparada às novas mídias que tomaram a frente, né? E acho que o mundo hoje é um mundo que explica por si mesmo isso que eu estou falando. Todas as campanhas do Ocidente e algumas do Oriente, nos últimos 5 anos principalmente, mas nos últimos 4 principalmente, eu digo todas, elas envolvem mais ou menos a mesma coisa, né? Com umas diferenças aqui e acolá, mas o foco é sempre o mesmo, que é uma construção de narrativa a partir das redes sociais, da mídia digital em geral, e usando o resto como acessório. Mas, assim, a gente vai chegar nesse ponto, e eu gostaria de começar antes, primeiramente, agradecendo a todos os companheiros pela paciência, e eu não sou um especialista em dar aulas, em falar dessa forma, então eu peço um pouquinho a paciência de vocês, e até nas perguntas, se eu por acaso não for tão claro, vocês me corrijam e a gente vai construindo isso junto. Essa primeira parte, eu gostaria de diferenciar o marketing político do marketing eleitoral. E como que isso funciona? O marketing político ele tem como fundamento básico a criação de uma identidade
com o público, mas uma identidade mais geral. E ele envolve alguns signos menos mutáveis. E aí, como eu falo de signo, eu falo mais na questão de linguística da coisa, né? E esses signos podem ser desde a ideologia, a posição do candidato no espaço-tempo, que é como o seguinte: de onde o candidato vem? Qual que é a história que ele quer contar para o eleitor? E mais do que isso, quem que ele quer ser perante a imagem? Qual que é a imagem pública que ele quer passar? E a principal diferença para o marketing eleitoral é o foco, né? Porque o marketing eleitoral ele tem como único objetivo, e isso é uma coisa que eu acredito, o único objetivo do marketing eleitoral é eleger o candidato. O marketing político ele já é uma coisa um pouco maior, porque ele cria signos menos mutáveis, ou seja, não é uma coisa que você consiga mudar o tempo todo, é uma construção maior, mais ampla, né? O marketing eleitoral ele isola outra variável. Ele não isola, como a gente falou anteriormente, de ideologia e tudo mais. Ele isola uma estratégia, uma execução dessa estratégia, e essa parte da execução é muito importante. Porque a estratégia, no papel, ela sempre funciona, mas a campanha ela é muito dinâmica. Então, a execução dessa estratégia no marketing eleitoral é muito importante. Então, se você não tiver disciplina de execução, e isso durante a campanha é muito difícil, sobre condições de estresse gigantes, não adianta nada todo o trabalho anterior que foi feito, né? Então, a gente, no marketing eleitoral, a gente tem como exemplo a estratégia de execução, a relação do investimento barra voto, que é complicado falar disso, mas eu acho que a gente, como nós estamos falando entre companheiros aqui, temos que, eu gosto de falar um papo reto, né? Porque, infelizmente, os recursos são escassos muitas vezes. E a gente tem que saber onde aplicar esses recursos para ter para otimizá-los e ter um melhor resultado com os problemas que a gente tem de orçamento e de outras coisas mais. Então, vamos dividir em duas partes, né? Então, quem somos, né, enquanto entes políticos, quais são os nossos posicionamentos definitivos, qual o caminho que se trilha nessa carreira política, ou moralidade, juventude, identidade, soberania, liberalismo, social-democracia, liberdade. Isso são signos do marketing político, que são signos que são difíceis de você mudar quando você enraiza na cabeça do teu eleitor essas coisas. Quer dizer, ele já conheceu você através dessas coisas. Então é mais difícil você trocar, é uma construção de mais longo prazo. E uma estratégia de curto prazo, com a finalidade de vencer eleições e conquistar o voto. Com a preocupação, com preocupações menores, no sentido de slogan, material, estética, fotografia, planejamento de rede, mensagem, aliança, dobrada, orçamento, captação de recursos. Eu acho que tudo isso envolve o marketing eleitoral. Então, separamos bem isso para a gente poder entender, inclusive, as deficiências, às vezes, que porventura podemos ter em um ou outro, né? Então, vou pedir para mudar agora o próximo slide, por favor. Vamos lá. Vamos lá, se puder mudar. Isso. Pode passar isso também, porque eu acho que eu acabei falando. Ai, ai, ai. Então, aqui a gente vê claramente as duas coisas que a gente. O marketing eleitoral, a dualidade que ele se coloca, do investimento e do voto. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que se preocupar, e quando tem menos recurso, quanto antes, mais barato você vai conseguir resolver essa situação. Principalmente questão de logística e de material, que são coisas que dá para se adiantar bastante. E durante o período eleitoral, os valores ficam muito inflacionados naturalmente pela ótica, pelo mercado. Então, a gente percebe claramente aí que são coisas menores do que propriamente a política, do que a ideologia, do que são coisas que nos definem enquanto seres humanos. São coisas mais específicas, né? Onde a gente vai lidando conforme demanda. Mas é importante, em tempos de escassez, já estar preocupado com isso antes, para não chegar na hora e tomar um susto. Porque muitas vezes eu trabalhei com muitos candidatos que vinham e tinha uma visão de que as coisas eram resolvidas. Porque o Bolsonaro, isso eu ouvi muito recentemente, porque o Bolsonaro resolveu a eleição barato, porque o Alexandre Frota gastou 8 mil na campanha. Gente, isso é uma coisa de uma situação uma conjuntura muito específica, que não se reproduz em larga escala de forma alguma. E isso é importante dizer para também não perder falsas ilusões. Não que você tem que gastar um grande dinheiro, não é essa a questão. Mas a questão é que tem que se programar para se ter um material, para se ter um slogan bom, para ter uma captação de recursos inteligentes, porque são essas pessoas que vão estar do seu lado também, certo? E viabilização eleitoral, que é uma coisa que é mais complexa, mas a gente vai chegar nisso. Então, peço mais uma vez para passar o slide aqui, para a gente seguir. Isso. Então, aí a gente começa a trabalhar dos limites e possibilidades do marketing político, né?
O posicionamento do candidato no espaço-tempo, ele define muita coisa e, às vezes, ele pode acabar com uma candidatura. Então, vamos pensar. Tem como a gente fazer um projeto identitário no interior de Goiás? É impossível. Não digo impossível porque é muito forte, mas é muito difícil. Então, é uma eleição quase perdida. Ao mesmo tempo que, se você for um fazendeiro, dificilmente hoje em dia você assume uma megalópole como São Paulo e Rio de Janeiro. Então é importante você saber se posicionar no espaço-tempo para você poder também saber as limitações do espaço onde você vive. As cidades menores tendem a ser mais conservadoras em algumas coisas, né? Então, uma campanha de costumes numa cidade menor, onde estatisticamente existe mais uma proporção a ser religiosa e etc., é uma coisa que vai te prejudicar, evidentemente. Então, tem que saber os limites da tua vontade, da tua ideologia, para que você possa não perder a tua essência, mas que você possa saber trabalhar com ela e depois ir conversar e conscientizar o teu leitor posteriormente, mas não ser o primeiro contato, né? Porque tem essas dificuldades. É como eu falei, não dá para você imaginar que no interior de Goiás você vai conseguir explicar a linguagem neutra ou outras pautas que assumem a internet do Sudeste, ou submundo da internet Sudeste. Tampouco você imaginar que assim, vai chegar um cara de São Paulo com um chapéu de boiada e falar: olha, eu sou o prefeito daqui agora, nós vamos ganhar. Isso não vai acontecer. Então, tem que se alinhar as expectativas e entender o local onde você vive. Principalmente em candidaturas locais, as pessoas têm anseios locais. Isso não muda. Isso, evidentemente, que há um espaço para o candidato ideológico, principalmente nas cidades maiores. Nas cidades menores, eu tendo isso é uma opinião controversa, mas eu tendo a duvidar. Eu acho que se 5% dos candidatos que são eleitos são ideológicos, é muito, dentro das cidades menores, né? E é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam empolgadas com as eleições majoritárias, nacionais ou até estaduais, e elas esquecem de que aquilo não se reproduz na sua cidade, necessariamente. A gente cansa de ver em cidades pequenas. Durante a última eleição, eu cansei de ver Bolsonaro com Lula, com um monte de coligações que se faz localmente, porque na cidade isso não justifica ideologicamente. Não se pode conversar X com Y. Às vezes conversa. Então é importante essa limitação de espaço-tempo para a gente também não ficar, não dar murro em ponta de faca. Às vezes, porque se você chega numa eleição e no meio do caminho você percebe que não tem, que esse discurso não vai colar, aí para você trocar no meio do... Putz, cara, é uma coisa que vai te complicar muito e você vai perder a eleição provavelmente. É raro, muito raro, a pessoa trocar totalmente a narrativa que ele defende no meio da eleição e ter sucesso. Eu particularmente não conheço. Mas então, no fim das contas, o resumo desse tópico é o seguinte: conheça a sua cidade. Conheça os limites dela para o bem e do mal, e sempre pensando que o nosso município, a nossa cidade, o nosso estado não é o que a gente quer que ele seja. Ele é o que ele é. Então, portanto, isso cabe a vocês, nesse primeiro momento, fazer uma análise de onde? De onde eu estou? Quais são os anseios dessa cidade? Então, olha, a cidade é uma cidade religiosa? Essa cidade é uma cidade rural? É uma cidade majoritariamente urbana? Então, isso é muito importante para conseguir fazer uma campanha de sucesso. Então, agora vamos passar para o próximo slide, para o slide de construindo o discurso / imagem, que eu julgo ser a parte mais importante dessa pré-campanha e dessa começa de conversa. Vamos lá. A construção do discurso da imagem, ela vem de algumas formas. É o seguinte: eu não sei se tem um próximo slide falando de pautas acessórias, pautas principais ou não. Você consegue mudar para mim, meu anjo? Desculpa incomodar, viu? Isso, muito obrigado. Essa primeira parte de pautas principais são elas que colocarão a figura no debate público, são elas que projetam o candidato. Então, por exemplo, a pauta sindical, ela é uma pauta principal, ela é uma coisa que te projeta, ou seja, o teu grupo político faz parte daquilo ali. Cultura, cultura é um nicho grande. Esporte, são as pautas principais que a tua candidatura vai defender. Ou mesmo assim, a questão agrária, a questão do sem terra, isso são coisas que são as pautas principais. E nesse caso não significa necessariamente que elas são as maiores. Não, esse assunto é o mais importante. Não, é o que você se identifica mais. Porque a pauta acessória, não, aqui é a próxima abaixo, o item 3.2, a pauta acessória ela não é que ela seja menos importante.
ela é uma pauta adjacente, mas ela trata de assuntos que você não é reconhecido por eles. Por exemplo, olha, a gente está falando de um sindicalista, vamos idealizar um sindicalista, mas ele também defende o direito LGBT. Só que a pauta principal dele é o sindicalismo. É por lá onde ele vai construir as grandes alianças, é por lá onde ele vai construir o discurso majoritário de campanha, é por lá onde ele vai construir, provavelmente, as propostas mais evidentes. Enquanto a pauta acessória é uma pauta onde ele vai conversar também, mas não é uma coisa onde ele vai ser conhecido por isso. Né? Então, por exemplo, quantas vezes a gente tem 1.001 candidatos? Vamos supor o Marcelo Freixo, ao exemplo, que é um cara da segurança pública. Ele tem uma grande militância em outras áreas também. Mas se você pega... ele é conhecido por aquilo ali. Independentemente do que ele for fazer, é uma pauta acessória. E às vezes pode até ser mais importante, sei lá, pode ser a conjuntura da economia nacional, ele pode virar um grande economista. Mas a pauta onde ele se construiu foi uma pauta de segurança pública e direitos humanos, né? E assim, essas construções são uma coisa que deve ser pensada, principalmente no começo da carreira política. Porque hoje em dia, com as redes, as coisas ficam muito mais imortalizadas. Antigamente, você podia dar um cavalo de pau. E, não é mais isso, é aquilo. Hoje é mais difícil, porque as coisas ficam registradas. Então, quando você for escolher uma pauta para você se inserir no debate público, procure uma coisa que você tem familiaridade, uma coisa que você conhece profundamente. E quando você for juntar uma pauta acessória, nesse começo, coisas que conversem com a tua pauta principal. Porque senão você vai tirar para todo lado e vai ser difícil você conseguir mobilizar as pessoas. As pessoas, elas não sabem muito bem o porquê, mas elas sabem quando as coisas são de verdade e não são. Isso é uma coisa que com a minha experiência, a minha humilde experiência, eu enxergo dessa forma, pelo menos. As pessoas sabem quando é de verdade e quando não é. Elas não sabem dizer o porquê sabem, mas elas sabem. Então, essa história que às vezes a gente ouve muito, o eleitor é gado, o eleitor... Não é bem assim que funciona. As pessoas são muito mais espertas do que parece, e duvidar do eleitor nunca é uma boa ideia. Então, pensando na pauta principal, uma coisa que você tenha familiaridade. Vamos na história de vida e jornada do herói. Isso aí é uma coisa que você aprende na faculdade de comunicação, logo no começo da teoria geral da comunicação, de como você constrói uma narrativa em que você engaje o maior número de pessoas, ou seja, que o maior número de pessoas possíveis conversem com a ideia que você está falando. E aí, existe uma coisa que eu tenho trabalhado que se chama diagonal de ascensão, que é de ascensão. As histórias, elas não podem ser histórias... Isso é uma coisa muito equivocada. Então, eu vou dar um exemplo que eu conversei hoje com um amigo meu do marketing político sobre a questão do João Amoedo. O Amoedo, ele lança uma biografia e conta uma história onde é só vitória, é só conquista. E isso não significa nada. Mesmo que supostamente, que não é o caso, ele tivesse vindo de baixo. Isso não significa nada. Porque o que mobiliza as pessoas é a queda e a ascensão. É você ter a resiliência de saber lidar com essas coisas, as nuances da vida. Então, quando você for contar a sua história, e quando a gente está falando história de vida e jornada do herói, é a história que você vai contar. E não necessariamente ela precisa ser fidedigna 100% à realidade. Não que você vai mentir uma história que você não tenha, mas às vezes inverter uma data aqui e acolá para poder fazer mais sentido para o leitor, porque não pode esquecer que você não vai ter tempo para ficar falando da tua vida. Então você tem que construir uma narrativa fixa em que ela contenha uma ascensão, uma queda muito brusca, com falta de perspectiva, e mais uma vez uma ascensão. Então ela faz um formato que eu até não botei, mas no futuro eu vou fazer um material mais completo e já colocar o formato gráfico que deve ser feito. Isso é uma coisa que eles utilizam em toda a estrutura hollywoodiana, em toda a estrutura de roteiro que vocês possam trabalhar, que vocês conheçam, assim, de audiovisual, que é a jornada do herói. Isso é uma coisa que na política faz todo sentido. Você pode conferir as histórias. Vamos voltar mais um exemplo aqui, o do João Dória. João Dória, não preciso falar de ninguém, que é um playboy, não é erro dele ser isso, mas a questão é, a história que ele conta, ele não pode contar que ele veio lá de baixo, mas ele tem que ter uma queda muito brusca para engajar as pessoas que ele é um vencedor, porque senão ele não é nada, senão ele é um cara que estava ali. Então, essa ascensão, queda e ascensão é muito importante. Então, marcar momentos da sua vida de queda, as pessoas têm que se sensibilizar com você. Isso é uma coisa muito importante para que você possa fazer as pessoas se sentirem perto. Eu acho que o grande truque de uma eleição
é você fazer o teu eleitor, as pessoas que estão do teu lado, se sentirem próximas de você. Esse é o grande... E da comunicação em geral. Tanto que eu venho de uma família que trabalha com televisão, e a gente brincava que um programa dá certo, que uma novela dava certo, quando quando o ator ou a atriz apanhava na rua. Porque é quando o povo confunde a realidade com fantasia. E aquilo ali vira uma coisa só, e essa história mobiliza as pessoas. E essa é a vitória da comunicação. Quando você mobiliza as pessoas a acreditarem na tua narrativa, no teu discurso. Então, 3.3, matamos aí. Agora vamos para o 3.4, que é o figurino. Isso é uma coisa que eu não ia botar aqui, mas como eu já tinha preparado isso para um material que eu costumo conversar com candidatos e tudo mais, eu vou abordar. Que é o seguinte, isso hoje em dia é muito importante, mas eu tendo a dizer que é menos importante tudo que eu falei até agora. Então, aí aquela coisa é o seguinte, se você quer um figurino mais rejuvenescedor, no caso de você ser uma pessoa com maior experiência, com maior idade, é uma forma de se apresentar mais arrojado. Né? Se você for um cara mais jovem, é um figurino credibilizador, porque aí você precisa de credibilidade perante a tua idade baixa. Então, se eu tivesse aqui com uma camiseta regata, por exemplo, você vai falar, pô, isso aí não tem a menor condição, né, cara? Ao passo que se você é um senhor de mais idade, você também não pode se apresentar com paletó de lã o tempo todo, que é uma coisa que você conversa muito pouco com o eleitor mais jovem, que no caso seria a maioria percentualmente, se você for mais velho, ou mais velho se você for mais jovem, né? Então, eu acho que esse figurino não tem muito segredo. É uma coisa mais de você entender o teu perfil ali também. No ponto 3.5, a gente está falando da construção, só para voltar, nós estamos no ponto 3, construção de discurso e imagem. O ponto 3.5, ele lida de conteúdos de consolidação. Isso é uma coisa muito importante, e eu peço a atenção de vocês nesse momento, porque é o que vocês já podem começar fazendo. Tudo que eu falei, a gente já pode começar trabalhando, evidentemente. Mas isso de agora, eu acho que é o mais importante para esse primeiro momento de vocês. Que é o seguinte, trabalhar com a pré-campanha já dando mais ou menos as pistas de onde você vai pisar na tua campanha. Então, por exemplo, live. Mobilizar pessoas. Então, vamos lá, definir o teu tema. Pauta principal lá em cima. Vou definir meu tema. Eu vou atrás das pessoas que falam mais ou menos, e as pessoas são muito abertas para esse tipo de coisa. Então você vai lá, vamos supor que a tua pauta é ambiental. Então você vai lá no grupo de, o grupo ambiental do PDT, você vai lá, o ecossocialismo, vai conversar, ecotrabalhismo, vai lá trabalhar manda mensagem para eles, vamos fazer uma live, vamos conversar aqui, acolá. Tua candidatura é mais voltada na pauta das mulheres. Então você vai lá, vai conversar com a pessoa da MT, ou então, minha candidatura é mais ligada a sindical, ou a minha candidatura é mais ligada à arte, ou é mais ligada a problemas locais. Vamos conversar com o comerciante da tua rua. Senta para conversar, porque as 10 pessoas que vão estar na live são 10 pessoas que vão te entender, vão estar contigo. E são primeiros exercícios de convencimento. É ali onde você vai testar as coisas. Isso funciona, isso não. Porque se você for testar no futuro, quando você tiver, oxalá ajude que num grande debate, ali você tem muito a perder. Ou seja, você vai ter uma estratégia mais conservadora. Então, aproveitar essa pré-campanha com lives, com conteúdo planejado, para você poder testar coisas, testar argumentos, testar narrativas, testar a si mesmo, testar como você fala sob pressão, testar como você age com pessoas te perguntando coisas que não estão no teu script. Isso é uma coisa muito importante. Então, esse ponto é para começar assim, se eu pudesse dar uma dica, e assim, para começar amanhã, literalmente, começar a procurar as pessoas com as quais você conversa, com as quais as ideias batem, com a pauta que converse com a tua pauta, e debater. Tem tanto candidato pelo Brasil querendo a mesma coisa, fazer uma roda, buscar as pessoas. Nesse momento é hora de você selar essas pessoas que vão estar contigo, mesmo que não presencialmente, mesmo que não na tua cidade, mesmo que não vai votar com ti, mas as pessoas que vão estar te ajudando nessa construção. Então é esse momento. E a gente chama de conteúdo de consolidação, de consolidar a tua figura ainda na pré-campanha. Lembrando que o ideal é na campanha você já chegar com as coisas mais ou menos ali. É evidente que você vai mudar uma coisa ou outra, mas você não vai poder mudar todo o cerne da coisa em cima da hora. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é primordial. Vamos lá? Passar para o item 4, que é a importância da equipe.
Eu peço desculpas a vocês. Eu costumo ter a estrutura melhor de áudio, e aí vocês podem ver alguma interferência, mas é porque, como eu troquei de computador recentemente, ainda não consegui instalar. Vamos lá. Não, essa parte foi para o final. Pode passar mais uma vez, meu querido, por favor? Não, pode passar, pode passar. Calma aí. Isso, perdão. É porque a gente, às vezes, o pessoal me ajudou a fazer, acho que trocou a ordem, mas não tem problema, não. Vamos lá. A importância da equipe, viu? A minha equipe deu uma falhadinha ali, mas tudo bem, acontece, faz parte. A equipe, nesse momento, a gente está falando da pré-campanha, então. É importante você já começar a delimitar a tua equipe para você já ir conversando com as pessoas e alinhar expectativas, né? Porque é o seguinte, as pessoas, quem não é do ramo principalmente, acha que partidos despejam dinheiros em candidaturas, eles acham que empresários milagrosos vêm com grandes quantias milionárias. Isso dificilmente acontece. Então, assim, é importante você já começar a se planejar para não tomar um susto no ano que vem. Então, a importância da equipe, vamos passar um pouquinho. Acho que o próximo de equipe está mais específico do que cada um faz. Não, volta. O pessoal da minha equipe hoje deu uma falhadinha ali. Vamos lá. Uma equipe, ela vai com... Primeira coisa que eu acho que hoje tem que ter é uma pessoa responsável pela produção de conteúdo. E aí você vai definir como vai ser a sua campanha. Mais uma vez, voltando à sua cidade. Vídeos. Então, poxa, a minha cidade é uma cidade pequena, onde as pessoas usam majoritariamente o Facebook. É um tipo de vídeo. Infográfico. Pô, a sua cidade é uma cidade com alto índice de escolaridade, com uma cidade universitária, as coisas costumam pegar. Em cidades bem pequenas, esses infográficos com muita informação, as pessoas não têm muita paciência de ler. Então, é tentar mais ou menos, na produção de conteúdo, pensar como é que é a tua cidade. Então, assim, quais redes sociais você vai usar? Ainda hoje o Facebook é a rede social da maioria das cidades pequenas. O Instagram é mais acessório, é uma das cidades maiores e de público um pouco mais jovem, majoritariamente até os 50 ali, chutando bem alto. O YouTube, que eu acho que é uma rede que ainda é difícil de explorar se você não for muito profissional, então eu recomendo que você, se você não tiver familiaridade com o YouTube, não se meta a mexer, porque ali pode ter umas armadilhas. E o Twitter, que também é uma rede mais para profissionais da política e da comunicação e para muitos jovens, etc. Mas então, eu acho que o grande foco é você entender qual é a tua cidade. Então, o pessoal de perfil mais velho, que você quer conversar, então o Facebook e o Instagram tem o foco. É importante você ter um canal no YouTube com teu nome, uma página no Twitter com teu nome, isso não muda. Mas é para republicar conteúdo. Você não vai criar conteúdo específico para onde você não tem interesse em ficar ali. Porque senão você vai ficar martelando. Você imagina uma candidatura em uma cidade de 30 mil habitantes, o Twitter não adianta nada. Absolutamente nada. Só que também é ruim você não ter nenhuma página criada com teu nome, que alguém pode criar e falar umas besteiras. Então, crie em todas as redes sociais e vê quais são as melhores para a tua cidade. Isso é uma gestão que você vai ter que fazer. A segunda coisa, então, voltar, a importância de uma equipe. A primeira parte é um produtor de conteúdo, uma pessoa que mexe com esse tipo de coisa. Aí, a segunda parte é a lista de transmissão do WhatsApp. Como é que isso funciona hoje em dia? O WhatsApp ele é responsável por boa parte das eleições aqui no Brasil, pelo menos as últimas duas. Ele ajudou muito, principalmente as majoritárias. Você cria a lista de transmissões sem ser uma coisa pedante. Então, como é que isso funciona? Você ir por interesse, não ir por todos querem a mesma coisa. Porque muitas vezes o candidato erra no seguinte: ele vai pegando o número aqui, a colar, junto um banco de dados daqui, de não sei de onde, aí ele vai mandar o conteúdo, só que é o mesmo conteúdo para todos, e às vezes isso não conversa com ninguém. Então você vai mandar uma coisa de, sei lá, o conteúdo contra enchente num bairro que não tem enchente. O cara vai olhar e aquilo vai passar. E a tendência de quando você manda muito conteúdo que o cara não se interessa é ele te ignorar. Não passa de 3 conteúdos que você erra, o cara já não te olha mais. Então é importante você tomar cuidado nessa lista de transmissão para você não ficar pedante, não ficar uma coisa chata. Então, montar lista de transmissões anteriormente. Quais são os interesses das pessoas que você quer atingir? E aí eu costumo fazer um trabalho que interliga a rua com o WhatsApp. Então, é você conversar com as pessoas e pegando números e juntando com coisas de criação. Por exemplo, abaixo assinado para uma mudança X na tua rua.
uma mudança Y da educação da tua cidade. E conversando. Então, conteúdos de educação você vai mandar para aquela lista. Conteúdos locais específicos da tua rua, você vai mandar para aquele pessoal. Você tem que ter um conteúdo bem direcionado, porque como tem muito conteúdo rolando, as pessoas não vão prestar atenção em qualquer coisa que você mandar. Elas vão prestar atenção no que interessar a elas. E se você errar muitas vezes, elas tendem a não prestar atenção mais em nada que você falar. Então, mais uma vez, recapitulando, ponto 4, importância da equipe, produtor de conteúdo, alguém para cuidar da lista de transmissão. Temos 2 pessoas, às vezes uma só, dependendo da cidade que você tiver. O gestor de redes, que é o que pode parecer parecido com o cara do conteúdo, e ele é normalmente a mesma pessoa. Mas o gestor de redes durante a campanha é mais dinâmico. Ele é um cara que vai postando numa rede numa outra, enquanto um cara fica criando conteúdo. Ele pode ser a mesma pessoa? Pode. Mas quando o pessoal acumula funções, elas tendem a fazer as coisas um pouquinho piores, né? Aí tem uma coisa que eu particularmente trabalho, e eu acho que é uma das coisas mais importantes, e raramente na literatura de marketing político eles falam sobre isso, que é o gestor de respostas. Hoje em dia, as pessoas, a campanha é muito provocativa. As pessoas nas redes sociais, a tendência delas é elas te provocarem, mesmo não intencionalmente, e você tem que saber responder, e uma boa resposta. Então, o gestor de resposta normalmente é a mesma pessoa que trabalha na tua elaboração de plano de governo, na tua elaboração de proposta para a tua cidade, é essa pessoa, porque ela tem que conhecer o teu plano de governo. Ela tem que conhecer quem você é. E outra, ela tem que se comunicar como você se comunica. Então não adianta você ser um cara muito popular, às vezes, tipo, cara que tem um linguajar mais solto, e o cara, o gestor de resposta, ser um cara muito quadradão, sabe? Michel Temer, assim, sabe aquela coisa? Não dá. Tem que ser conversar como você é, porque senão não adianta você construir uma imagem para o teu cara de resposta ser outro. E essas respostas são muito importantes. Vocês podem olhar o WhatsApp de vocês, quantas vezes político respondendo errado vira meme. Isso é uma coisa que está rolando muito, localmente principalmente, onde às vezes as pessoas mandam, vai lá, pergunta isso para ele, pergunta aquilo lá para ele. Então você tem que ter um cara que cuida das tuas respostas, um cara bem que tem uma formação boa do teu plano, que conheça a tua forma de agir. Isso é uma coisa muito importante. Então, só mais uma vez recapitulando, eu vou sempre recapitulando como o slide está mais ou menos. Depois eu vou passar bonitinho, tudo em texto para vocês, tá? Então não fiquem assustados nesse momento, não. O gestor de... A gente estava falando do produtor de conteúdo, lista de transmissão, Facebook e Instagram, o gestor de respostas, o gerador de conteúdo, que é a mesma coisa que o produtor, que o produtor normalmente é um marqueteiro, publicitário, alguém da comunicação, onde eu comecei principalmente, a primeira campanha que eu fiz lá atrás ainda, a prefeitura de São Paulo, se não me engano, em 2012, era bem menino, estava na faculdade ainda. Comecei também trabalhando nessa marketagem, na produção de conteúdo. Então, assim, e principalmente agora, um cinegrafista e editor e fotógrafo. A sociedade que a gente vive é uma sociedade de mídia. As pessoas consomem muita imagem, muito vídeo. Com isso, o parâmetro delas sobe, de tal forma que elas ficam mais exigentes com o conteúdo. Então não adianta, os conteúdos têm que ser verdadeiros? Tem. É importante o videozinho selfie falando aqui no celular? É muito importante, ele tem o seu papel. Mas você tem que ter conteúdos mais profissionais, principalmente de foto. E de vídeo com áudio, porque assim, o vídeo, o negócio da campanha eleitoral no vídeo não é nem tanto a imagem, mas propriamente a voz. As pessoas não têm mais saco para ficar botando... A maioria das pessoas, isso é o dado que eu tenho do Spotify, cerca de 70% das pessoas ouvem o celular sem fone. Então, se você tiver um vídeo com um negócio com áudio ruim, as pessoas não vão ouvir, vão desligar nos primeiros 10 segundos. Então, a primeira coisa que você tem que tomar conta para essas lives pequenas, é cuidar do som. Deixar um som redondinho para que você se torne inteligível. Senão não adianta nada fazer o que a gente está fazendo aqui se ninguém entender o que você está falando. Então, porque câmera é uma coisa mais cara, nesse começo principalmente. Contratar um cinegrafista, um editor também é mais caro. Mas você tem um sonzinho legal, dá para você montar ali com os seus R$100, 100 e poucos reais, você monta uma coisa para ficar sempre inteligível, para as pessoas sempre te entenderem. Isso é muito importante. E durante a pré-campanha já ir fazendo pequenas coisas. Vamos lá. Então, vamos lá. Foto. Já pode começar o acervo interno. Na campanha costuma trabalhar com algum tipo de com fotos pessoais.
de família, família é uma coisa delicada. Tem candidato que gosta e tem alguns que não gostam. Normalmente, eu recomendo que um ou outro é assim, bom aparecer, porque aproxima do eleitor. Mas essa questão de fazer um acervo de fotos maior, para que na hora da campanha você não tenha que ficar correndo atrás de fotografia nessa loucura toda. Então é importante, nesse primeiro momento, já ir construindo, já pegando fotógrafo profissional, agora é mais barato. Então já tira uma sessão, vê o que está bom, vê o que está ruim, conversa, olha, isso aí está legal, isso está ruim. Também evitar muito aquelas coisas muito caxias. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem ver mais verdade. Então, sorrindo, mais descontraído, ou se você é uma pessoa mais sisuda, manter tua seriedade, mas de uma forma a não afastar o eleitor. Então, essas pequenas coisas mudam tudo, porque o que engaja as pessoas é um conjunto de coisas, não é uma coisa só, não é um detalhe desse. O conjunto delas. Só que, às vezes, uma coisinha muda completamente. Uma coisa que você mexe ali é complicado, te afasta das pessoas, fica uma coisa anacrônica. Então, é muito importante você observar as campanhas que deram certo. Olha, a da pessoa, pô, minha referência é tal candidato, legal. Ou então, o seguinte, ó, eu não penso igual esse cara aqui, mas esse cara tem a minha idade, avança mais ou menos o meu eleitor onde eu quero estar. Vou olhar como é que ele fez a campanha, como é que ele se portou, como é que são as fotos dele, como é que é a fonte do nome dele escrito lá, José da Silva, como é que é a fonte desse nome? É arredondada? Não é? Você, nesse momento, em tempos de escassez, tem um ditado francês que fala que em tempo de guerra o urubu é frango. E é uma grande verdade. Então vocês têm que serem, nesse primeiro momento, os próprios marqueteiros, assim, de olhar e falar, cada detalhe, é isso, é aquilo. Já que vocês não têm a formação, a maioria não tem a formação em comunicação ou essa expertise, e observando, por comparação. Isso tá legal? Olha, o logo que eu estou construindo está aqui. O logo dos caras que eu tô vendo que deram certo é esse. O que está errado aqui? Tenta ver essas coisas comparativas. Isso na ausência de recurso para um projeto onde já tem um profissional que faça isso para vocês. Mas nesse primeiro momento, nem eu recomendo contratar um grande marqueteiro nesse primeiro momento, em campanha pequena principalmente. A parte do ano que vem isso já muda, mas esses 2, 3 meses ainda é bom para você se situar, começar a produzir os próprios conteúdos, até para quando chegar alguém, essa pessoa poder te dar uns toques de e não começar junto com você. Eu acho que em campanhas menores tende a funcionar melhor. Nas maiores é completamente o contrário. É bom começar sempre com uma equipe maior, mas a gente sabe que é muito difícil. Então vamos lá. Agora, isso nós estamos no item 4 na minha agenda, mas eu acho que já deve estar em outro item. Vou botar no item 5, dados. Pedir, por favor, a gentileza, mais uma vez, de botar no item dados, que é o 5. Internet operacional, fotos da minha equipe hoje não deu uma. Vamos lá. Vamos de dados. Aqui pode ser pesquisa, pode ser a anterior de pesquisa. Não de tem pesquisa esse, não. Pesquisa qualitativa e quantitativa pode ser isso também. Gente, mais uma vez eu lembro a vocês que eu vou disponibilizar o conteúdo quase todo escrito, vai ficar muito mais fácil, né? Então vamos lá. O que a gente está falando aqui majoritariamente de dados. O que são dados? Como eu posso explicar isso de uma forma completamente leiga? É o seguinte: cada vez que você faz um cadastro na internet, os teus dados de pessoa física, eles vão para algum lugar. E esse conjunto de dados, eles fazem eles conseguem construir candidaturas. E isso é uma coisa que tem sido feita muito durante os últimos 4 anos. A gente pode falar do Brexit, do Trump, passando pelo Bolsonaro, das revoluções conservadoras. Todas elas analisaram uma grande quantidade de dados, obtidos muitas vezes de forma ilegal ou de forma mascarada, como, por exemplo, cada vez que você clica naquele negocinho assim, ó, clique aqui para descobrir qual princesa da Disney você é, ou sei lá, clique aqui para saber qual é a tua ideologia política. Sabe assim, cada vez que você clica nisso, você está enviando um monte de dados para alguma empresa muito obscura que vai vender isso a um preço muito caro para algum candidato político. E como que isso funciona na prática? Quando você tem um grande número de dados, você consegue maleabilizar o teu discurso. Então, como que o Brexit fez isso, como que o Trump fez isso e o Bolsonaro tentou reproduzir aqui? Eles viram que a sociedade estava com medo das mudanças. Naturalmente, você imaginar que
O mundo há 20 anos atrás era outro, completamente outro. Coisas que são muito mais diferentes do que um cara dos anos 70 para os anos 90. Então, esse tipo de medo foi a mola propulsora do discurso dessas pessoas. Então, eles pegaram uma grande quantidade de dados e pensaram, e olharam aquilo e falaram assim, olha, o que está em comum neles? O medo do futuro. O que incomoda eles? A aversão ao outro. Eles estão ficando mais individualistas, porque a rede social tende a ser antissocial, majoritariamente. Então, como ele começou a trabalhar? Pertencimento, xenofobia, e começou a criar narrativas como, por exemplo, o seguinte, você tem medo do teu futuro. Você tem algum receio com imigração. Você é um europeu médio, você tem um receio com imigração, porque são pessoas muito diferentes de você. Alguns usam burca, tem coisas, tem costumes diferentes de você. Você está desempregado, há um desemprego gigante. Isso não conversa necessariamente. Mas se você monta uma ligação ali, você cria uma narrativa perfeita, que é, olha, eu tenho medo dos imigrantes que roubam a minha cultura e meu emprego. Tudo mentira, necessária. Tudo mentira, tudo absurdo, tudo xenofobia. Só que cria-se uma narrativa com conteúdo. Ela existe na sociedade. As pessoas têm esse medo. As pessoas estão desempregadas. Então ele pegou elementos concretos e adequou a narrativa dele. Então, como que a gente faz isso em escala menor, por exemplo? É muito difícil falar sobre isso. Agora, o que eu vou entrar é um assunto mais sensível, porque dados ainda é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar. Então, é muito difícil você ter um banco de dados a teu dispor. O que eu costumo falar para as pessoas, para candidaturas menores, é tentar criar uma pauta tua e com ela debaixo do braço. Então, a minha pauta é revitalizar o bairro de, sei lá de onde, Piraporinha. Então, eu pego o meu projeto e vou lá, assina aqui, quero te mandar conteúdo, conversa com as pessoas, fala, posso te mandar? E conversando e buscando esses dados a partir daí, online, no Google Forms, e coletando esses dados para tentar mapear o teu eleitor minimamente. Em campanhas maiores, isso são feito de outras formas, mas eu acho que não é o intuito agora a gente falar sobre isso, que acho que é um assunto mais sensível, é um assunto que depende de outras variáveis, então eu acho que o interessante é entender como que esses dados podem ser aproveitados. E quando a gente fala de pesquisa qualitativa e quantitativa, que era o tópico anterior que está escrito no slide, a gente está querendo dizer de perguntar às pessoas, de criar enquetes, de criar engajamento, entender as pessoas que estão falando com você, entender o que elas querem, para criar a tua narrativa. Não uma narrativa xenofóbica, fascista, não é isso. Mas criar uma narrativa com elementos da verdade e que sirva ao teu propósito ideológico. Então, que sirva a nós ao trabalhismo. Então, criar uma narrativa com todos os elementos da sociedade. Então, a sociedade está desempregada, a sociedade está com fome, a sociedade está sem perspectiva, está com medo de um bicho, de um vírus que a gente não sabe muito bem até hoje como é que funciona. Tem um maluco, tem um translocado na presidência da República. Ou as pessoas têm medo também de uma guerra civil, sei lá, o que. A gente tem que entender o que o eleitor está pensando hoje e construir uma narrativa a partir disso, sem inventar moda, mas criando uma narrativa que tenha parte na sociedade, que tenha corpo na sociedade. Não adianta você vir com uma história pronta, onde as pessoas não estão falando nisso. Então, quer dizer, é o que eu brigava muito antigamente. Agora a gente já pode falar de inflação novamente, mas teve uma campanha que eu trabalhei há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, bom, que seja, que o cara insistia em falar de inflação. A inflação não estava baixa no Brasil, não estava alta, né? Parâmetros brasileiros estavam baixíssima, mas estava incomodando o povo já, no final do governo Dilma ali. Eu falei, pô, cara, inflação é uma coisa que não vai mover ninguém hoje em dia. Hoje, agora, no ano de 2021, dia 20 de outubro, sim, move. Carestia é mais bonito, sempre ouvindo. Sempre vou falar de inflação, falar carestia, que o povo entende melhor. Hoje em dia isso mobiliza, antes não mobilizava. Então, ter esse senso é muito importante. Então, terminando a parte de dados agora, e vamos para a parte de criação de conteúdo, que era o ponto 6 aqui na minha agendinha. Mais uma vez, lembrando, vou passar para vocês todo esse conteúdo escrito. Então, não precisam se assustar, que é muita coisa, e é mesmo. Então, a gente está... Aqui é uma conversa mais aberta, mas eu vou procurar, está tudo escrito, eu vou enviar para vocês tópico a tópico, e a gente pode conversar quantas vezes for necessário. O presidente Neto sabe que eu estou com vocês porque for preciso. Se quiser que a gente volte tópico a tópico o dia que for, a gente dá um jeito e nós estamos juntos. Tá bom?
Então vamos na criação de conteúdo. O ponto 6 agora aqui. Na criação de conteúdo, a gente vai pedir para trocar. E vamos lá. Calma aí. Opinião pública. Definir estratégia. Pode ser definir estratégia. Definir estratégia. Definir estratégia conversa bastante ali. Vamos lá. A estratégia na mídia é uma coisa, se mistura com a criação de conteúdo. Então vamos falar primeiro para o público digital nesse momento. Nós temos que ter um senso de distanciamento. Isso é uma coisa muito difícil. Aí a gente pode procurar na sociologia, de Durkheim, a Marx, todos falam de alguma forma desse distanciamento do objeto de análise, né? Então, esse senso de distanciamento, por que ele é importante? É difícil de você prever o pensamento do próximo, mas você tem que tentar avaliar as variáveis disso. Então, por exemplo, um texto muito ácido, atacando, você não vai postar um domingo de tarde, sabe? Ele tende a ser um conteúdo mais processado em dia de semana, em horário de expediente, onde as pessoas já estão... Que aí você potencializa os sentimentos da pessoa. Ela já está incomodada, o dia a dia é estressante. Então, você tá aumentando esse sentimento. E a pessoa se engaja, porque ela está naquele espírito e você está falando no mesmo espírito que ela está. Ao mesmo tempo, no fim de semana, é um conteúdo mais leve, uma coisa, falando do meu Palmeiras, dessa maravilha de time que é. Sabe assim, falar uma coisa que converse com as pessoas de outra forma. Os conteúdos eles têm que ter pensados a refletir a expectativa do leitor. Então, o final de semana é um momento de conteúdo mais pessoal, mais leve. Evidentemente que a gente está falando para candidaturas menores, isso aqui. Candidaturas maiores, isso funciona, mas ela tem outras variáveis no meio que é difícil a gente prever. Em cidades maiores, as coisas são diferentes, mas vamos trabalhar dessa forma nesse começo. A chave de criação de conteúdo é aproximar o eleitor do que você quer que ele saiba de você, da sua realidade, da tua narrativa. Então, só que a realidade nem sempre é a mesma. Quer dizer, você tem, a tua família não está num bom momento, mas você tem que soar que está. É importante. As pessoas elas querem se ver representadas num projeto, elas querem ter esperança, mobilizar a esperança. Isso o João Santana, que é o guru de todos nós trabalhamos com marketing político e com comunicação política, ele fala muito. O candidato tem que transpor esperança. Se ele não transpor esperança ao eleitor, ele não vai transpor nada. Ele não vai. O eleitor ele tem que vislumbrar um futuro melhor com aquele cara. A vida dele tem que ser melhor com aquele cara ali do que sem ele ali. Sem isso não adianta. E para isso são várias coisas, né, que a gente já foi falando por aqui. Então, lembrar sempre de alguns detalhes, por exemplo, não ficar postando coisas às 21 horas, porque o fluxo de rede é menor, as pessoas estão vendo vídeo de gatinho, vendo vídeo de animalzinho para cá, para lá. Lembrar nessa criação de conteúdo digital, lembrar que a gente tem que se botar no lugar. O que a gente consome nesses horários? É claro que se você for um cara bitolado em política 24 horas por dia, isso não vai se aplicar. Mas o teu eleitor, se 10% dele for muito bitolado em política, é fora de série. Grande parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não estão nem aí. Não estão nem aí para o que você quer dizer. Ou porque eu quero dizer. As pessoas estão vivendo a vida delas. Então a gente tem que ter a dimensão disso. Não pensar que há uma demanda das pessoas pela nossa informação, pela nossa mobilização, pela nossa militância. Não tem essa demanda. Essa demanda não existe. As pessoas, elas têm a vida delas e você tá lá, cara. Tem que chamar atenção de uma forma, sem ser chato, porque também, senão, elas te ignoram. É um exercício diário de tentativa e erro. Estratégia da mídia. Aí você vai pensar o seguinte, a tua campanha é um perfil regionalista, ideológica ou temática? Ou seja, ela fala para o grupo do bairro X da cidade Y, ela fala para os trabalhistas da cidade Y, ou ela fala para as pessoas ligadas ao sindicato Y ou para os trabalhadores trabalhadores rurais da cidade, que é um tema específico. Então, ela é temática, ideológica ou regionalista? Tem que pensar esses 3 pontos. Regionalista, local, ideológica, geralzona, e isso em cidades pequenas, tome sempre o cuidado. Eu não recomendo uma campanha somente ideológica para eleição que não seja majoritária. Tem que conversar um pouco com a regionalista, por mais ideológica que seja. E temática acima de um tema específico. Então, proteção do meio ambiente, a tua pauta é essa. Então, você pega debaixo do braço e vai. E é só isso.
essa comunicação, então, definir o teu perfil, então você vai trabalhar com esse perfil, em cima de tudo que a gente falou anteriormente, de narrativa, de construção, de figura, em cima desse perfil. Bom, televisão, o ponto 7.2 é a comunicação política na TV, ou em mídias tradicionais. O que isso significa? Nessa época de eleição, quando você for ganhando corpo político, muito assessor de imprensa vai chegar em você e falar assim: eu te boto no Estadão, eu te boto na Folha de São Paulo, eu te boto na Globo, a hora que eu quero. Mas isso não significa nada. Uma notícia na Globo vazia não significa absolutamente nada. Se você estiver no G1 hoje, eu tenho um exemplo claro. Eu sempre trabalhei com música, por exemplo. Também é uma coisa que eu tenho a par na minha vida, uma paixão muito antiga. Nunca fiz sucesso, evidentemente. E eu tenho um monte de coisa no G1, por exemplo. Só que não adianta nada, por quê? Porque você não construiu aquilo para estar lá. Alguém chegou, tem algum amigo lá, falou, publica aí. Isso aí não vai significar nada, não vai chegar em ninguém. Você tem que ter uma pauta. E esse é o grande desafio da política de hoje. Por isso que você vai ver, você viu na última eleição, um monte de prefeito tomando tiro de raspão, porque estava querendo criar pauta. Porque aí você chega no jornal e não é você falando, eu acredito nisso, naquilo. Não, é uma coisa quente, que as pessoas se movimentam naquilo. Então, o que é uma pauta? Tua cidade teve uma enchente. Você fala de infraestrutura, você tem alguma familiaridade com infraestrutura. Você tem que pautar, você tem que ir, pegar isso aí sim, chegar nos comunicadores e falar assim, cara, tem um texto, posso enviar? Ou portal disparada, tem um texto aqui, posso enviar para me mandar nos grupos? Que site dá uma credibilidade maior hoje. Então, ou tal, ir conversando com as pessoas, olha, página, sei lá, tem muitas páginas hoje assim, olha, sei lá, Sorocaba News. Então você vai no Sorocaba News e fala, tem um textinho aqui sobre encher. Trabalhar com ter uma pauta para chegar na mídia. Porque senão, você vai chegar e vai ser vazio, vai ser uma coisa que insossa, fraca, as pessoas não vão se interessar. Não adianta você estar no G1, no Estadão, na Folha, se você não tiver uma boa pauta. Isso isso eu digo com a maior certeza do mundo. E não caiam nesse papo que assessor de imprensa fica falando muitas vezes de não, tem que estar em tudo, de qualquer... Não tem. Não tem. Hoje em dia você tem que estar nos lugares específicos, com uma pauta específica boa, ou várias pautas que você tem dominância, oportunidade e oportunismo. É isso. É a chave para mídias tradicionais. Mais uma vez, só voltando mais uma vez esse gancho com a internet, tem uma coisa que eu quero muito falar, isso eu acho importantíssimo. Gente, não aborreçam as pessoas. Eu brinco sempre que é uma teoria da mesa de bar. Se vocês estão no barco, você tudo bem, tem lá 5 companheiros conversando, olha a situação da conjuntura do Brasil, é isso, isso. Você chega lá, tu chega lá e fala assim, não, agora eu quero falar sobre radioatividade. O cara fala, mas não. Quando você pede atenção a algum assunto, em algum lugar, seja uma mesa de bar, seja um grupo de WhatsApp, você tem que chegar no assunto que está sendo falado. E não você querer propor, porque aí já causa uma rejeição, uma expectativa das pessoas. Então, chega na miudinha, Estão falando sobre aquilo, se intromete, dá um pitaco aqui, acolá. Chega no assunto das pessoas e não queira ser o palestrinha, como se convencionou chamar hoje em dia. Não seja isso, porque isso vai afastar as pessoas. Isso não vai engajar as pessoas. Vamos lá. Indo para a fase final agora, tem bastante coisa ainda, mas eu vou deixar abrir para a pergunta que vai aparecer provavelmente o que está faltando ainda. Falando de Facebook mais especificamente, eu repito, não tem demanda. As pessoas não estão esperando ter conteúdo político. Então você tem que falar uma coisa que conecte com essas pessoas. Então, assim, e também não dá para você ficar só compartilhando foto de gatinho, porque isso aí não vai significar nada. Até porque as redes sociais são inteligentes. Elas vêm. Se você não quer enganar na rede social, então você nunca falou de política na tua vida. Aí você vai querer agora ser um grande... É uma coisa lenta. O algoritmo vai te ler de uma forma lenta. A tua transformação. Para ele começar a te entregar, o que é entregar? A tua postagem aparecer em todos os lugares, que todos os teus amigos, isso é uma coisa muito importante. Não é tudo que você posta que aparece nos teus amigos. Aliás, muito pelo contrário. É o que o algoritmo da rede joga para essas pessoas. Então, lembre-se pensando. Começar a pensar no conteúdo já da campanha, já começar e já ir falando sobre isso. Eu falei, tua pauta é X, é Y, já vai falando mais ou menos, já vai compartilhando conteúdo disso.
porque a rede vai entender, ó, esse cara está se mobilizando a partir dessa ótica. Então eu vou ajudá-lo a aparecer para essas pessoas. Isso é o Facebook, perfeito? Durante a campanha, rola muito impulsionamento. O que é impulsionamento? São anúncios pagos para você ter maior visibilidade. Isso funciona como um grande leilão. Por quê? Quanto mais pessoas querendo impulsionar, mais caro fica. Ou seja, durante a eleição você pode imaginar que é uma loucura total. Também não pense que isso tem limite, tá? Se você, não, vou juntar um monte de dinheiro e botar todo o meu dinheiro em impulsionamento. Não adianta nada, tem um limite. A rede entende que você está querendo cortar caminho e vai diminuir teu alcance ainda mais, e você vai ser penalizado. Então, se você bota muito dinheiro de uma vez e depois tira, a própria rede entende que você não vai dar mais dinheiro para ela e que ela pode te derrubar porque você vai ter que mobilizar mais para dar todo aquele perfil. Então, assim, não comece com uma aposta muito grande. Vai botando dinheiro aqui, 10, 20, 10. Não chega botando, não, vou guardar tudo e botar na campanha durante 10 dias 1 milhão. Impossível, mas assim, 1 milhão. Não adianta nada. Você vai ter o alcance do que você botasse 50 mil. Porque você já não. Porque a rede, o primeiro que o leilão está alto, e segundo que a rede vai entender que você tem um tiro único. Ela não interessa pelo tiro único. Interessa para a rede o tiro contínuo, né? Para que ela sempre possa arrancar dinheiro de você. Que é isso que eles vivem, são grandes capitalistas, não dá para ter nenhuma ilusão quanto a isso. Falamos de Facebook, agora vamos falar de WhatsApp. A gente já falou sobre isso de transmissões, mas agora estamos falando de conteúdo de WhatsApp. São vídeos curtos. Se você quiser mandar vídeo no WhatsApp, são vídeos muito curtos. As pessoas não têm internet à vontade. Isso é uma versão que a gente tem nas grandes cidades, que isso não corresponde à realidade do Brasil. As pessoas não têm internet limitada. Elas têm internet de dados. Então, o vídeo é curtíssimo, qualidade não precisa ser a Brastemp, pode ser a piorzinha. E ele não é um aplicativo para enviar vídeo com mais de 5 mega. Ou fotos grandes. Então, assim, e uma coisa ágil. Não fica mandando bom dia, sabe? Sei que a tentação é grande, vocês são pessoas educadas, gentis, como todos que estão aqui no PDT. Vocês são todos, eu sei disso. Mas não fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí é horrível, cara. E isso chove de candidato que faz esse tipo de coisa. E cria, por exemplo, outra coisa que é legal, já botar o WhatsApp Business, já criar uma resposta automática para quando você não estiver online, para a pessoa te mandar e falar assim, não desiste de mim, não. Daqui a pouco eu estou online. Uma mensagem automática. O próprio WhatsApp Business tem essa resposta automática. Então, voltando para o WhatsApp, são vídeos curtos, não mais de 5 mega, ágil, sem essa coisa de bom dia, é uma rede dinâmica. Não fica enrolando para mandar o conteúdo, manda o conteúdo direto, direcionado, como a gente conversou lá atrás. Então, não vai ficar mandando para uma senhora de 70 anos sobre o festival de hip hop, que não vai interessar nada para ela. Então, a lista de transmissão, que a gente também já falou, cadastramento de números, isso é uma coisa que a gente vai... Eu acho que tem que ter... Até me convido para a gente falar um pouco mais sobre isso mais perto da campanha. Deixar organizado por temática, por interesse, por localidade. E aí tem as formas da gente conseguir esses números para a lista de transmissões, que são movimentos cívicos, abaixo-assinado. E depois de você conseguir esses números, depois de você começar a conversar com o teu eleitor, seja na rua, seja na chuva ou na fazenda, você vai ter que criar empatia com ele, sensibilizar, dar uma atenção, pô. As pessoas querem ser ouvidas. Nesse momento que você está com mais tempo, durante a campanha você não vai ter esse tempo, cara. Pô, conversa com as pessoas. Conversa. Dá atenção, ouve. Isso é muito importante, cara. Político tem que falar bem. Tem que falar bem e ouvir 5 vezes melhor. Político que não ouve está perdido, cara. Está perdido. Então, terminamos o WhatsApp aqui. Eu vou passar para a última fase, que é a campanha eleitoral propriamente dita. E é o último ponto da nossa conversa. Depois a gente conversa para pergunta, para a gente dialogar, para vocês poderem falar que eu estou falando besteira. E vamos embora. É rápido. Esse é a mais rápida. A campanha eleitoral, ela precisa de propaganda, ela exige assim, uma propaganda impressa vai ter que existir, que hoje em dia é uma propaganda de... Isso só para lembrar, nós vamos falar, eu quero falar mais especificamente perto, porque agora vai ficar muito por cima. Propaganda impressa, focar em 5 ou 10 propostas, não muito mais do que isso. A imagem do candidato, no santinho,
Não ficar também torrando o santinho, otimizar material, não ficar botando em caixa de correio, em via pública, isso aí está por fora, isso é out. E fazer uma. Agora, o mais importante dessa campanha eleitoral e propaganda impressa é o que eu vou falar agora: é a conversa entre redes. Esse é o futuro da comunicação, desde o 5G. O que vai funcionar no futuro é a conversa entre o mundo real, entre a rede X, ou entre o WhatsApp, entre o Instagram, entre o Facebook, tudo isso junto, conversando. Então, como é que você faz isso? Olha, a pesquisa, o meu papelzinho, ele tem um QR Code que é uma coisa desse tamanho. Ah, mas as pessoas ainda não estão acostumadas com o QR Code. Não estão mesmo. Mas cada vez estão mais. Ou, por exemplo, o teu conteúdo está disponibilizado ali, mas a pessoa consegue acessar tuas redes. Então, você vai mandar um santinho digital para a pessoa, que hoje está rolando muito também, o cara clica no teu santinho em PDF, já é redirecionado para o teu Instagram, já é redirecionado para o teu Facebook. Isso você mesmo faz, na tua casa. Você não precisa de ninguém fazendo isso. Então, o grande truque dessa comunicação eleitoral atual com a antiga é você fazer elas conversarem e você ter uma pauta só, porque aí fica em uníssono, você não fica conversando. Muitas vezes acontece uma candidatura do cara ter um perfil na rua e um perfil online. E aí é meio caminho andado para a tragédia, porque, principalmente em campanha menor, onde o corpo a corpo funciona muito ainda, as pessoas vão ver que você está na rua falando uma coisa, as pessoas sabem, viu que a Divecor foi logo no começo, elas não sabem muito bem o porquê, mas elas sabem. Então, é o seguinte, nesse ponto, eu vou encerrar aqui, porque eu já falei muito, mas muito mesmo, e agradecer a todos vocês pela paciência. Eu me predisponho a vir quantas vezes for necessário, e mais do que isso, eu vou preparar esse material de uma forma mais organizada e pedir para o pessoal, para o Jeanzinho, muito gentilmente, se ele puder enviar a todos vocês e todo mundo ter isso de mais fácil. Agradecer a vocês, Jean, Neto, pessoal do slide, do Vini, da comunicação, muito obrigado. Valeu. Nós é que agradecemos, né? Você, para variar, dando aí um show de bola para todos nós com essa sua visão. Jean, como é que está organizado as perguntas aí, Jean? Presidente, hoje parece que o pessoal está mais tímido, dada a complexidade aí do tema, mas tem uma pergunta, tiveram vários comentários, mas tem uma pergunta aqui específica da Ruth Ripari, professora Ruth, lá de Campinas. Pode passar então, vamos lá. Ela está perguntando se o marketing político se faz na pré-campanha e se o marketing eleitoral se faz na campanha eleitoral. Está perguntando basicamente a diferença dos dois. Em que período cada um deve ser feito? O político, Ruth, primeiro, muito obrigado pela tua pergunta, minha querida. Eu sei que o tema é meio maçante. Isso é uma coisa que eu acho que, por isso que eu estou me predispondo, a gente está sempre conversando, às vezes tópico a tópico. Essa é uma coisa mais introdutória, geralzona. Mas vamos lá. O marketing político, ele é uma construção anterior, inclusive à tua entrada na política. Isso é da militância. Da militância que você faz dentro da tua cidade, dentro da tua universidade, da tua escola. Esse é onde começa a tua história política, onde você coloca os signos comuns ao teu eleitor lá de trás, que são, educação, ou, sei lá, juventude, são coisas mais gerais. E ele é feito antes, bem antes da eleição. Ele começa antes de você sequer tomar a decisão de ser candidato ou não. O marketing eleitoral não. O marketing eleitoral ele começa na pré-campanha, na pré-campanha e ele termina no dia do resultado da eleição, no máximo para você depois tentar fechar algum espaço eventualmente com quem ganhou, mas o grande lance o marketing político ele começa de muito anterior à tua decisão política de entrar na política, e o marketing eleitoral é pré-eleição. É mais ou menos isso. Neto, eu vou te falar. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, feita agora, da Rosana. A dúvida dela é: os comentários mais agressivos, né, nas redes sociais devem ser respondidos com educação ou com tiro de 12? Olha, se o tiro de 12 for a nossa argumentação trabalhista, é esse que é o caminho, uma argumentação racional. É difícil. Também é o seguinte, não percam tempo com gente muito
com muito hater, porque não vai adiantar nada. Essas pessoas já têm a opinião formada delas, elas não vão mudar de opinião, elas estão ali por algum motivo, seja porque tem alguma pessoa instigando-as a estar ali. Então, assim, se a pergunta for muito agressiva, se não for na bola, né, usando mais uma vez a metáfora do futebol, se não for na bola, evita até de responder, porque aí é bater palma para louco. Não adianta, não vai adiantar nada. Agora, se a pessoa for dura numa pauta, quando eu digo dura fora da bola, é xingar pessoalmente, é ofender a família, ofender a persona, não a política. Se a pessoa for dura contigo na tua pauta, responde sempre na maior educação. Porque, imagina o seguinte, ó, você está lendo isso, você está vendo aqui. Uma pessoa xinga, é grossa com a outra. Olha, você está falando de educação, você não sabe de nada. Você não sabe nada de educação. Educação, você nunca estudou. Onde você está nisso? E você responde, olá, apesar de uma limitação ou outra que todos temos, me sinto à vontade de falar sobre esse tema. Então, portanto, eu gostaria que você pensasse sobre isso, isso, aquilo. Você lendo, quem que tem razão? Eu duvido muito que a maioria das pessoas vai dar razão para quem é mais agressivo. A tendência é a pessoa... Até porque a agressão, quando você lê, ela salta aos teus olhos. A tua tendência é ir para o acomodar. A tua tendência é ir para onde a pessoa tenta ser mais educada, mais gentil. Então, se a pessoa te ataca fortemente, lembrando, for na bola. Se for no pessoal, eu recomendo nem responder. Nessa pré-campanha, que todo mundo um ataca o outro e tal, evita entrar em polêmica com gente do mesmo tamanho. Isso é uma dica legal, eu acho. Não entre em polêmica com alguém do mesmo tamanho que você. Só para cima. Para baixo nunca e igual nunca. Então, se tem um cara que tem o mesmo número de seguidores, o mesmo número de engajamento que você tem, não ataca. Não vai adiantar nada. No máximo, uma pessoa que tem muito mais projeção que você. Não faz sentido. E outra, durante a campanha eleitora, um eleitor, você vai se igualar a um cara que está te atacando, que está na tua rede de hater. É ruim, só pode ser ruim. Então, por isso que eu brinco sempre. Candidato não responde rede social. Quem responde rede social é assessor. Candidato que responde rede social se emociona, porque aí ele acha que é com ele. O assessor não, o assessor sabe que não é com ele, porque ele... o perfil que está não é do assessor, é do candidato. Então, se puder pedir para algum amigo, para algum assessor teu, para algum parceiro responder, é o melhor, sempre o melhor. Para não misturar as coisas. Para ter aquela coisa que nós conversamos, o distanciamento do objeto. Boa, Renato. Tem uma pergunta aqui. Desculpe, Gia. Sem contar, né, Renato, que você dá engajamento para ele. Ao você ficar respondendo, você automaticamente dá engajamento para ele. Então, haters deixe de lado. Completamente, presidente. Eu vou dar um exemplo concreto dessa semana. Eu presto assessoria para um político aqui da região da Baixada Santista e o governo onde ele faz parte está tendo uns problemas aí de escândalo aqui e acolá. E aí, um ex-candidato que teve 2.000 votos foi no perfil dele xingar. E ele ficou 2 horas discutindo com o cara. O cara teve 2.000 votos, ele teve 20.000 votos, ele estava discutindo com um cara de 2.000 votos, um cara que não estava morto, esquecido, as postagens dele com 2, 3 likes, ele estava na postagem desse figurão com 20, 40, 50. Então é isso. O presidente falou brilhantemente. Você está levantando um cara. Você está puxando o engajamento dele para cima. Então não façam isso, gente. Eu sei que é difícil. Por isso que eu brinco sempre. É melhor ter alguém para ajudar você nessa hora. É bem melhor. Porque vocês não podem esquecer que o foco não é você... O foco é você consolidar um projeto vencedor. Fora disso, é só voluntarismo. O teu objetivo é vencer. Então, é importante você não se empolgar, não, mas eu me senti ofendido. Dorme com essa. Política não é fígado, é cabeça. Então, é mais ou menos isso. Bom, tem uma pergunta aqui do Thiago Manga, jornalista do BRI, e depois da pergunta dele, a gente vai abrir aqui para o André Duarte, que deu também uma aula sobre planejamento estratégico, trocar uma figurinha aqui. A pergunta do Thiago Manga é:
Se você precisasse resumir as diferenças entre marketing político e marketing eleitoral, em poucas palavras, como você diria isso de forma simplificada? Manguinha, você é um querido, sou teu fã, você sabe disso. Então, vamos lá. Eu resumiria da seguinte forma, ó. O eleitoral, ele tem um prazo de validade, ele começa na pré-campanha e termina no dia no dia que a eleição acaba. E o político, ele começa do momento onde você decide atuar no debate público. É isso. Acho que não, mais do que isso eu ia estar me repetindo. Acho que esse é a síntese da coisa. Boa. Vai lá, André. Microfone aberto aí. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Parabéns, primeiro, parabéns pela aula, Renato. Muito boa mesmo. Presidente, saudações. Deixa eu ver como que eu consigo formular, Renato. Tem muitas pessoas que querem se lançar candidato. Quando falamos em planejamento, às vezes isso daí assusta um pouco, principalmente quando se fala no quesito comunicação, marketing político eleitoral. Isso daí assusta mais ainda. E quando você começa a conversar no individual, eu dei uma aula aqui de metas, de iniciais de um planejamento estratégico, e depois algumas dezenas de pessoas vieram me procurar perguntando como começar. Porque tem gente que aí você começa a conversar, começa a pegar algumas informações e você vê que até mesmo na questão da rede social deles ainda estão muito fracos. Acho que qual é o passo principal quando a gente fala de marketing político eleitoral, do início, de dar o início? A pessoa às vezes me pergunta, está muito tarde? Eu falo, bom, eu não acho que está tarde. Tá assim, já deveria ter começado, mas eu acho que ainda dá para começar. Qual é o feedback que você passaria para esse pessoal para que eles possam dar o start? Porque eu acho que o maior problema não é ele fazer o conteúdo é complicado, a gente sabe disso, mas aonde eu começo? Como eu começo? Isso daí eu acho que é o mais complicado. Como que você pode passar um feedback nesse sentido para esse grupo de pessoas? André, primeiro, cara, bacana demais de conhecer, espero que a gente possa trocar muita figurinha e eu possa aprender muito com você, sem sombra de dúvida. E eu acho que você tem uma pista muito legal, e você falou uma coisa agora que é interessantíssima, que é, tem muito drama das pessoas do seguinte, eu estou atrasado. Se você perguntar isso para alguém da comunicação política, sempre ela vai te responder que sim. Então, eu acho que não é nem perguntar. Mas assim, ó, vamos lá na primeira... O que eu faria primeiro, vamos lá, se eu tivesse na situação de começar a candidatura, ainda meio perdido, eu procuraria olhar as pessoas ao meu redor. Quem que eu quero atingir? Eu acho que a primeira coisa é tentar fazer uma autoanálise. Isso é difícil de pensar, mas criar coisas, escrever mesmo no papel. Assim, olha, eu sou uma pessoa de X idade, eu quero defender tais e tais coisas, começar a se analisar para construir um perfil. Eu acho que sem construir esse perfil, fica muito vaga a campanha. Porque aí, meu medo é o seguinte, Andrezinho, a pessoa vai lá e aí ela começa a atirar para tudo que é lado. Então eu penso que o primeiro passo é ela chegar nas redes sociais dela e testando, olha, o que funciona isso aqui? Isso, tudo bem, isso funciona. Mas quem que está dando like? Às vezes a gente, vamos supor, muitas vezes, durante muitas eleições que eu trabalhei, os candidatos, eles tinham... Ele publicava uma coisa assim e via que tinha muito engajamento. Mas aí a gente que, às vezes, por exemplo, muita coisa do Ciro, vamos supor, ideologicamente assim, muita coisa do Ciro. Às vezes, quem está compartilhando esse conteúdo, cara, não é da tua cidade, não vai estar pleiteando coisas com você, de onde você está. Ela é uma pessoa distante, de uma militância digital, organizada, legal, bom, isso é importante pra caramba. Só que se você conversar só com ela, você não vai reverter isso em voto. Então, eu acho que, objetivamente, é você primeira coisa, fazer uma autoanálise. Eu quero isso, eu quero fazer o quê? Para isso, eu tenho que... Bom, eu sou um cara jovem, então vamos lá, Renato, sou um cara relativamente jovem, eu tenho uma filha, eu sou um trabalhista social-democrata, então
eu converso de uma ótica mais sobre a ótica da esquerda, movimento dos trabalhadores, mas eu não sou ligado ao trabalhador tradicional, então meu discurso ele não pode ser muito remetido à esquerda tradicional. Então, você começar a se analisar, a partir disso, você começar a construir as tuas pautas, as tuas coisas. Sem isso, eu acho que fica muito vago, André. Não sei, eu posso falar uma besteira, mas é o que eu acho. Qual que é a tua pista, querido? Me dá uma força aqui. Qual que é a tua pista? O que você acha? Não, eu acho que você está certo. Eu acho que se você não tiver o seu perfil desenhado e o mínimo que é, você sabe onde está e você sabe onde quer chegar. Agora, o caminho de você chegar até lá, você tem que ter, de princípio, o seu perfil montado. Exato, continua. Desculpa, André. Eu acho que você está correto na sua avaliação. Acho que tem que ter primeiro o perfil montado e saber qual é a sua linha de campanha, qual é a bandeira que você vai trabalhar. Você acha que dentro da... Aqui todo mundo é do PDT. A gente trabalha com vetor, como coloca o Cláudio aí, o partido como um vetor, que todo mundo está defendendo o Ciro. Dentro desse marketing eleitoral, eu peguei, por exemplo, uma candidata que fez contato comigo essa semana, e eu estava observando a rede dela, ela pouco fala dela e muito fala do Ciro. Pouco fala dela e muito fala do Ciro. Então, quer dizer, qual é o perfil dessa candidatura? Aí é onde eu quero chegar contigo. Aí é onde eu estou tentando tirar leite de pedra. Eu não sei se é bem isso. Mas a pessoa, às vezes, ela sabe que ela tem que construir conteúdo, ela se perde no conteúdo e ela fica usando o conteúdo de terceiros, que nem usar o conteúdo do Ciro. É um bom conteúdo, só que não basta você usar só o conteúdo do Ciro. Você tem que produzir o seu próprio conteúdo. É nisso que eu estou querendo ver aí o que você acha. O que você acha disso daí? André, eu acho que você acabou de falar uma coisa que é muito valiosa, que é o seguinte: não se pode confundir a tua candidatura com a candidatura de quem você apoia. São coisas diferentes, né? E as pessoas confundem muito isso, ainda mais porque é o seguinte também, André, o bolsonarismo criou uma cultura nas pessoas políticas de que se você se amarrar a um candidato, vai subir... Aqui em São Paulo teve deputado estadual eleito com 23 mil votos na cola do Bolsonaro. E aí as pessoas acharam que todo mundo que for replicar conteúdo majoritário de uma candidatura vai conseguir estar na rabiola da candidatura. Isso é um anseio natural, porque nós amamos a nossa ideologia, nós somos pessoas cuja ideologia pulsa no coração. Então, a vontade de compartilhar desse conteúdo, que é um conteúdo mais bem feito, evidentemente, onde tem mais investimento, é natural que você queira compartilhar esses conteúdos como serve. Só que é o seguinte, número um, que a própria rede social te penaliza. Gente, isso é a maior máquina de dinheiro do capitalismo moderno. Eles sabem quando você está compartilhando conteúdo de um cara que você não produz o teu. E aí, quando você produzir o teu, vai estar lá embaixo o engajamento. Ponto 1. Ponto 2. O que você pode... Eu acho que a pista é você ver o que os... Vamos lá, nós somos todos trabalhistas aqui. O que o Ciro está falando? O Ciro está falando de um projeto nacional de desenvolvimento que inclui investimento do Estado. Então, como que eu posso aplicar isso na minha cidade? O Estado ele tem que ser a maior propulsora de criação de empregos e infraestrutura. Então, a partir disso, como você está fazendo? Você está pegando a pauta do Ciro e adaptando a tua conjuntura. Então, o que o presidente Neto está falando? Questão sindical, a questão do trabalho no mundo moderno, o que o presidente Neto está falando? Então, o que você vai lá e pega e fala assim, ó, como que eu posso aplicar isso ao sindicato dos trabalhadores, do sindicato dos funcionários públicos da minha cidadezinha aqui? Então, é você adaptar o discurso majoritário à tua situação concreta. E isso não é replicar conteúdo. Agora, isso é uma linha muito tênue, porque muitas vezes você não tem disposição para estar sempre com conteúdo. Mas sabe o que é uma coisa que melhora muito? Vamos dar um exemplo prático aqui. Em vez de você compartilhar um texto do Ciro, direto, aqui, ó, compartilhei, Ciro falando tal. Pega o negócio, mesmo que você use o texto do Ciro de base, escreve uma coisinha. Pouca coisa, as pessoas também não querem ficar lendo textos gigantes. Escreve coisa curta. Concordando, falando, mas dá a sua opinião, bota a tua observação em cima nisso. Isso é um começo. Até você se sentir mais à vontade para ter os teus próprios textos, os teus próprios conteúdos.
mas utilize a candidatura majoritária como um gatilho para a tua campanha, para as tuas coisas, para os teus conteúdos. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso aí é perfeito, Renato. Eu não, por exemplo, eu não posso falar nem que eu sou leigo na questão de internet. Eu sou literalmente ignorante na questão de conteúdo, esses negócios de rede social. Aí eu sou meio... Acho que meus 50 anos aqui, eu acostumei a fazer tanta campanha, as antigas campanhas, que eu ainda não me atualizei tanto assim na questão de rede social. Mas um nicho importante que você colocou aí, que eu acho que aí tem uma grande deixa, é esse negócio que eu não sabia, que quanto mais eu publicar o texto, o conteúdo de terceiro, quando eu publicar o meu engajamento vai ser menor, porque ela já a internet já está sabendo que eu não estou produzindo texto. Então, isso daí é uma dica muito boa, que aí acho que a galera pode pegar muito bem, que eu acho que já dá para dar um salto aí de qualidade aí na rede social de cada um deles. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço pela tua participação, cara. Eu acho que, olha, foi tão valioso que eu ouso dizer que até quase mais importante tudo que eu falei foi o que a gente conversou agora, porque é uma coisa, a tua provocação e a tua conversa foi importante para a gente conseguir fazer as pessoas minimamente entenderem como é que funcionam essas coisas, né? De redes. Isso é uma coisa nova e a gente tem dificuldade de entender. Agora, só mais uma vez eu repito, pegando o teu gancho, esses são os maiores capitalistas do mundo. Isso é uma rede sofisticadíssima. Eles sabem se você está mudando a tua perspectiva. Eles sabem se você mudou de opinião. Eles sabem se você mudou o nicho de eleitor. Eles sabem de tudo. Então, não, por exemplo, eu estou trocando meu perfil político. Durante umas 2, 3 semanas, teu engajamento vai lá embaixo. Lá embaixo. Depois ele vai subindo naturalmente. Isso estou falando no Facebook e no Instagram. No YouTube, melhor você excluir o teu canal. O YouTube ele não entende isso, que você mudou. Se você mudou, exclui e cria outro. As redes são tinhosas, isso é uma coisa que você tem que ir tateando para ver qual é qual, né? Muito bom, muito bom. Bom saber. E todos esses feedbacks que eu fui batendo uma bolinha aqui contigo, Renato, são coisas que não é da minha cabeça, é o que o pessoal vem me perguntando, vem me questionando, e às vezes eu fico meio sem resposta para dar, e eu falo, continua acompanhando a escola de candidato que vai abordar esse tema. Então tá aí, muito obrigado. Obrigado pelo Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado a você, de coração. Valeu, Jean. Presidente, obrigado. Valeu. Jean, mais alguma coisa, querido? Não, presidente, não tem mais nenhuma intervenção, nenhuma pergunta aqui. Fica à vontade aí para fazer as considerações finais junto ao Renato também. Desde já agradecer, viu, Renato? Com certeza teremos outros momentos, inclusive presenciais, aqui para o fim do ano. Beleza. Obrigado, Renato. Suas palavras finais aqui para a nossa turma. E agradecer do coração a sua... Todo mundo tá... Se você olhar os textos aqui, todo mundo... Teve um cara que falou assim, nossa, o cara tão jovem assim, com tanto conhecimento. Tem, estudante, estuda muito, é dedicado, né? E você junta aqui todas essas coisas, tá? Eu quero agradecer em nome da direção municipal, da Escola de Candidatos aqui, da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, mais essa brilhante aula que tem dando aí para os companheiros essa visão necessária do processo eleitoral. Falou, moçada? Suas palavras, Renato. Bom, gente, primeiro agradecer a todos vocês mesmo, em nome do presidente Neto, que é uma pessoa que me acolheu no PDT desde o começo, ao Jean, ao Vini, ao Thiago, que eu conheço, tenho mais proximidade, e a todos. Eu queria agradecer a todos em nome deles, que eu já tenho mais proximidade. Dizer a vocês que, mais do que um amigo, vocês têm um soldado aqui, eu quero ajudar a todos a gente construir coisas bacanas, construir um país soberano, um país trabalhista, e que agora que a gente está num momento que o Brasil está destruído, cabe a nós reconstruí-lo. E essa é a tarefa do trabalhismo, porque o trabalhismo construiu esse país, e ele vai reconstruir. E eu tenho certeza disso. E eu queria, antes de mais nada, esse final, eu particularmente gostaria de dizer para vocês que contem comigo, presidente, Jean, todos vocês da Escola de Candidatos, estou aqui quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, isso não é da boca para fora. Tá? Contem comigo, eu espero poder ter ajudado um pouquinho a cada um de vocês.
Vou encerrar. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima, hein? Espero que eu veja vocês logo logo. Vai ver sim, colocou minhoquinha na cabeça de todo mundo aí. Valeu. Parabéns mais uma vez. Obrigado a todos pela presença. Segunda-feira temos o quê, Jean? Marketing digital para campanhas eleitorais, com Vinícius Martins, secretário de comunicação do PDT. Está vindo uma sequência só falando de marketing, seja político, seja pessoal, seja digital, seja não digital, campanha, ou seja, para dar eu diria assim, uma base para todo mundo poder fazer suas campanhas aí. Falou, moçada? Uma boa noite. Vamos deixar o André Duarte dormir, porque com essas crianças pequenas em casa ninguém dorme, né, Andrezinho? Fiquem com Deus. Um beijo na Esther, essa luz que chegou na sua